coisa importante que nós precisamos destacar é que o conjunto dos números naturais é um pedaço do conjunto dos números inteiros. Então, essa parte que eu grifei aqui, né, começando do 0, 1, 2, 3, são os números naturais. Então, se a gente pudesse colocar todos os números em um lugar só, eles estariam dentro dessa elipse, desse círculo aqui, né, dessa parte aqui, azulzinho, né, que está dentro dessa parte roxinha, que são os números inteiros. Então, esses seriam os números naturais e esses seriam os números inteiros. A gente costuma falar que o conjunto dos números naturais, tá, eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Esse símbolo aqui, se você não conhece, ele significa está contido. Todos os números naturais são números inteiros, contido, tá? Então esse símbolo está contido. O conjunto dos números naturais, todos os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Eu também posso dizer a mesma coisa invertendo aqui, ó. Só que nesse caso, em vez de usar o está contido, eu vou dizer que ele contém o conjunto dos números naturais, tá? Então, esse símbolo aqui a gente fala que é o contém. Como eu havia falado para vocês, né? Sempre que tem um símbolo matemático e por algum motivo a gente pega e corta ele, a gente está falando não, né? Nesse caso, com o risquinho azul que eu fiz aqui, seria não está contido. Eu vou apagar, não tem necessidade, a mesma coisa que seria aqui, né? Se eu risco aqui, ficaria como não contém. Não é o caso, estaria errado, tá? Mas é importante aqui a gente ressaltar também que isso aqui a gente usa para conjuntos. Quando eu vou lidar com elementos, por exemplo, o número 2, tá? Eu não vou dizer que ele está contido no conjunto dos números naturais ou está contido no conjunto dos números inteiros. O número 2 pertence. Então eu uso esse símbolo aqui. Então, o número 2, ele não está, o número 2 está aqui dentro dessa parte azul, né? Então ele pertence. Eu não posso usar o símbolo de está contido. Está contido a gente faz referência a conjuntos. O pertence, nós fazemos referência ao elemento e não ao conjunto, ok? Então, o número 2 pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Eu também posso falar que o número 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Professor, mas ele está aqui. Mas isso daqui, tudo que está aqui, também está aqui dentro. Então, o número 2 aqui ele está tanto no conjunto dos números naturais, como no conjunto dos números inteiros. Já, por exemplo, se eu pegar o número -3, aí eu não posso falar que ele está dentro do conjunto dos números naturais, tá? Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. O número 3 não está aqui. Se eu tivesse que escrever o número 3, eu teria que colocar nessa parte roxinha aqui, ó. E o 2 sim, eu poderia colocar desse jeito, tá? Então, o -3 pertence ao conjunto dos números inteiros e o -3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Professor, tem algum número? Tem número que está fora, não está nem no conjunto dos números naturais, nem no conjunto dos números inteiros? Sim, tem um monte de número. Por exemplo, se eu falar o número 1,3, tá? Esse é um número racional. Ele não pertence aos naturais. Ele também, o 1,3 ou qualquer número com vírgula ou fração, né? Ele também não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então, essa é a ideia. E esses números aqui, esses conjuntos dos números racionais, mais para frente a gente vai estar estudando ele, tá? Por enquanto, é só o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E outra coisa também importante estar falando, né? Cada vez que eu mudo aqui,
eu tenho que adaptar um pouquinho a matemática. A gente aprendeu a somar, subtrair os números naturais. Logo, logo a gente vai estar aprendendo a somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá? Potenciação, radiciação, também com os números inteiros, também com os números negativos, tá? A gente precisa reaprender todas essas operações agora lidando com os números negativos. Tranquilo? Espero que tenha entendido, pessoal. Qualquer coisa, só perguntar.